Lucas 18. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais e no mundo por vir, a vida eterna. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida. Mas ao terceiro dia ressuscitará.
Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos agora fazer um estudo a respeito dessa palavra do capítulo 18 de Lucas, que nós acabamos de ouvir. Queridos, aqui no capítulo 18 de Lucas, o Senhor Jesus vai dar um ensino a respeito de oração. Todo o capítulo de Lucas, esse capítulo 18 de Lucas, se refere à oração. Nós vamos aprender isso, coisa maravilhosa que é o ensino que o Senhor Jesus dá para nós. Como nós nos comunicarmos com Deus. Querido, existe uma maneira, né? O Senhor Jesus nos dá um caminho, uma postura para nós relacionarmos com Deus, fazendo o nosso pedido, nossa oração. Por quê, queridos? Porque com o Senhor Jesus, o véu foi rasgado. Nós podemos chegar diante de Deus. Você pode fazer oração. Você não precisa pedir para ninguém fazer. Ele quer que você faça. Deus quer ouvir a tua voz. Ele quer ter a comunhão com você. Então, nós precisamos aprender como relacionar com Deus sem precisar ficar buscando pessoas para interceder por nós. Tem que correr atrás de sacerdotes, correr atrás de pastores, né? De irmão abençoado, de irmã abençoada, quando Deus está no teu coração. Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer relacionar com você. É isso que nós vamos aprender no capítulo 18 de Lucas. E como ele começa esse capítulo 18? Ele diz a respeito, ele dá uma parábola a respeito de como você tem que chegar diante de Deus. Em primeiro lugar, você tem que aprender que relacionar com Deus se relaciona na perseverança. Tudo na comunhão do mundo espiritual, querido, tem que haver perseverança. Você tem que ter persistência, tanto na sua vida com Deus, como nas suas petições, como nas respostas que você deseja, você esperar, assim como a vida eterna que você tem com Deus. Você tem que perseverar. É uma posição de luta. Então, o Senhor Jesus nos dá uma parábola de ensinar. O primeiro ensino que ele dá a respeito de oração, ele dá uma parábola de ensino. Então ele faz uma comparação com o mundo que nos torna na nossa vida, né? Na nossa vida de relação, na nossa sociedade atual. Então quem é a pessoa que traz, numa cidade, todos nós moramos numa cidade. Numa cidade, qual é a pessoa na qual tem o poder de justiça de uma cidade? Chamado poder judiciário. Quem é que tem o poder de justiça na cidade? É o juiz de direito. Então o Senhor Jesus, com muita sabedoria, eternizando, que essa palavra é eterna, ela é aquilo que era ontem, aquilo que é hoje, é eternamente, é uma palavra eterna. Então você vê que a parábola do Senhor Jesus, ela é eterna, querido. Ela foi dada há 2000 anos atrás, 2012 anos atrás. Ainda hoje, essa palavra é viva. Então ele dá uma parábola a respeito de uma pobre viúva que precisava de ser feita justiça numa causa dela, e ela foi então buscar daquele que tem nas mãos a justiça de uma cidade, né? Aí foi atrás de um juiz buscar a justiça da causa dela. E aí então essa viúva foi lá buscar
pedindo para aquele juiz fazer justiça contra o adversário dela naquela situação em que ela vivia. E qual foi a resposta que o Senhor Jesus demonstra? O Senhor Jesus demonstra que aquele juiz não temia homem nenhum, ele era um homem autodidata, ele não temia Deus, porque ele não acreditava em Deus, não temia e nem respeitava homem nenhum, porque ele era autodidata, ele tinha o juízo da justiça na qual ele exercia o trabalho dele. Então ele tinha toda a autoridade no poder judiciário de uma cidade. E aí então, aquela viúva pobre que precisava que fosse feita a causa dela a respeito de um homem, né? E o Senhor Jesus comenta que aquele juiz, dizendo, disse consigo mesmo, ainda que eu não temo a Deus e nem respeito a homens, todavia, como essa viúva vive me molestando, ei que vou fazer-lhe justiça, para que, enfim, ela não volte e não me importune mais. Olha a comparação que o Senhor Jesus dá com relação a uma petição nossa diante de Deus, quando você quer pedir, né? E o Senhor Jesus fala a respeito dessa situação de nós buscarmos um juiz, né? Quando nós queremos alguma coisa do nosso direito, ele diz, se um juiz que não é temente a Deus, nem a homens, não tem amor, né? A justiça dele é voltada para a justiça dos homens, numa limitação de juízo, ele ouviu o pedido, né? E o Senhor Jesus diz, mesmo sendo um juiz injusto, né? Porque ele julga a questão dos juízos em torno do mundo da matéria, do mundo da relação, do cotidiano, de rotina de nossas vidas. Ele não tem um juízo de eternidade. O juízo dele é limitado a um tempo. Por isso, o Senhor Jesus, mesmo ele sendo injusto, esse juiz, ele ouviu a voz da viúva, ele diz, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Ele diz, digo-lhes que depressa lhe fará juízo. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura haverá fé na terra? O Senhor Jesus dá esse ensino a respeito da posição de Deus, do Deus que é justo, né? E se comparado a um juiz desse mundo que faz justiça, que dirá o nosso Deus, que é amor, que ele diz aos escolhidos dele, nós somos escolhidos, queridos, chamados pelo nome dele. Nós que temos essa escolha pela fé em nosso coração. O Senhor Jesus diz que ele vai ter pressa em fazer justiça para nossas vidas. Só que o Senhor Jesus diz ele chama atenção com relação a isso. Porque quando nós exercemos, querido, essa posição de orar, de pedir, é preciso ter fé. É preciso ter fé. Quando nós pedimos a Deus, nós temos que pedir com fé. Porque se você não tiver fé, você não agrada a Deus. E quando é que você pede sem fé, querido? Quando você pede pela boca e teu coração não está no pedido. Quando você faz a coisa maquinalmente. Você faz como se fosse uma coisa automática. Isso não há resposta, querido. Porque Deus olha o coração do homem. A nossa fé, a palavra da fé é com o coração se crê e com a boca se confessa a palavra de salvação. Então, o pedido que nós temos que fazer a Deus, quando o Senhor Jesus considerar essa palavra, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, querido, é essa posição de nós temos a fé no coração. O nosso pedido, a nossa boca vai pedir aquilo que o coração está falando. Você tem que haver esse mover de dentro para fora. Não é simplesmente um anúncio da palavra, né? De você colocar automaticamente quando o teu pensamento está envolto de outra situação. Seu pensamento está em outro lugar. Querido, Deus não vai ouvir, porque não tem fé. Isso. Volto a dizer que a fé, a palavra da fé é essa, com o coração se crê e com a boca se confessa a palavra da salvação. Então, essa é a dimensão da fé. Quando você orar, você ora com fé.
E a oração da fé é aquela que vem do coração, aquela que vem de dentro, né? Que é um clamor, que é um pedido, né? E o Senhor Jesus disse que quando nós pedimos e perseveramos nesse pedido, nosso Deus vai fazer justiça ao seu pedido, né? Ele vai ouvir os seus escolhidos, né? Que clamam a Ele dia e noite, ainda que seja tardio para alguns deles. Mas Ele diz: digo-vos que depressa fará justiça, só que tem que ter a dimensão da fé, querido. Essa nossa oração tem que ser na dimensão da fé. Em seguida, ele dá um outro exemplo a respeito de oração, né? O primeiro, ele fala a respeito da perseverança da oração. Em seguida, ele dá um outro exemplo com relação à postura nós de orarmos. Qual é a nossa postura? Então ele conta a história de dois homens que chegaram na igreja, né? Diz dois homens, ele fala em parábola, né? Ele dá uma parábola que dois homens chegaram diante de Deus, chegaram na igreja para fazer o pedido de oração. E ele diz que um era publicano e o outro era fariseu. O fariseu chegou diante de Deus no pedido, ele chegou em pé, né? Orava consigo. O Senhor Jesus dá um detalhe muito importante. Ele orava para si e por si. Então, na realidade, a oração dele não chegava no céu. A oração dele era para ele mesmo. Quando que a oração é para você próprio? Quando você ora e a oração não vai. A oração fica para você mesmo. É esse ensino que o Senhor Jesus dá, que é o exemplo desse fariseu. Que ele orava, mas ele orava por si, mas para si. Compreende? Então a oração não tinha direção, a oração voltava para ele mesmo. E é esse cuidado que o Senhor Jesus dá para nós. Como nós nos posicionarmos, para nós não nos posicionarmos nessa posição de fariseu. Como é essa oração de você orar para si, por si, para si? É esse tipo de oração que ele diz. O fariseu chegava: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Já se mostrando separado, santo, mais importante de todos, né? Homens e julgador, depois ele começa a julgar roubadores, injusto, adúlteros, nem ainda como aquele publicano, né? Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Querido, isso, Deus resiste um coração soberbo. Isso aqui é uma oração soberba, de orgulho, de separação, se mostrando mais importante, se colocando no lugar alto, né? Lugar altivo. E Deus existe essa posição. E ainda, piorando, quando ele começa a julgar as pessoas, falar mal das pessoas. Então, esse tipo de oração, querido, o Senhor Jesus denominou, é uma oração por si e para si. Ele ora para ele mesmo. Ele não vai para o trono de Deus, esse tipo de oração. Aí ele dá um outro exemplo daquele que é o publicano, que está ali no mesmo lugar. Está no mesmo lugar, na igreja, diante do altar de Deus. O publicano, também estando em pé, mas de longe, nem ainda querendo levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Por quê, queridos? A posição desse segundo homem é uma posição de interior. O que Deus quer de nós, querido, é que nós façamos um exame de nós mesmos. Nós façamos exame de consciência. A nossa relação com Deus, querido, não é da boca para fora. O Senhor Jesus condenou os fariseus, porque a palavra de Isaías a respeito da posição dos fariseus era: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Queridos, na relação com Deus, nós temos que entrar no coração, não é de boca. Não adianta falar língua, não é um órgão importante, pelo contrário, nós vamos ver que órgão perigoso é a língua.
O que Deus olha, querido, é o coração. Ele não está atento a palavras que as pessoas falam, sabe, como papagaio. Até um papagaio fala. O que nós temos que entender é que nós temos que chegar diante de Deus com o coração. É o nosso coração que está diante de Deus. Porque Ele olha o coração, querido. É difícil para o homem entender isso. Porque o homem relaciona com os seres humanos através daquilo que ele vê, daquilo que ele ouve. Ele não tem a dimensão espiritual. Ele não tem a dimensão de conhecer o pensamento e conhecer o coração do seu semelhante. Deus tem isso. E a palavra já anuncia a respeito disso. Então nós temos que ter fé nessa palavra. Nós temos que reconhecer que o nosso Deus conhece o nosso coração. Ele não se deixa escarnecer. Ninguém engana a Deus. Ele conhece o seu coração. Ele sabe qual a verdadeira motivação que você está chegando diante dele. Qual é a verdadeira postura, qual o seu caráter de verdade que está na frente dele. Não adianta esconder. Por isso que aquele publicano, ele reconhecendo, fazendo o exame dele mesmo, e a palavra diz que ele não tinha ousadia de olhar para o céu, que ele não tinha ousadia de olhar. Por quê? Porque ele reconhecia o lugar dele. Ele não tinha ousadia de nem olhar para o céu, que é onde estava o trono de Deus. Por quê? Ele reconhecendo a dívida que ele tinha com Deus, de pecador, né? Reconhecendo isso. E a primeira palavra que ele deu para Deus não foi pedir e nem se esnobar diante de Deus, foi reconhecer quem é ele. E ele chegou diante de Deus pedindo misericórdia para entrar na presença de Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim por entrar na tua presença, porque eu sou pecador, reconhecendo quem é ele. Entendeu? E aqui nós vemos que o Senhor Jesus diz que digo-vos, que ele, esse homem que reconheceu diante de Deus quem é ele, né? E não querendo mostrar superior ao seu semelhante, mas se mostrando o coração dele diante de Deus, expondo a Deus quem ele é, o Senhor Jesus diz que esse foi justificado. Isso significa que Deus ouviu o coração dele. Deus vai justificado, significa que vai ter direito à promessa, vai ter direito a receber as promessas de Deus para a vida dele. Então ele vai ser, aquela palavra, aquele pedido, ele vai ser atendido por Deus. Agora o outro, que a si mesmo se exaltou, vai ser humilhado, porque não vai ter resposta à oração dele. Ele não vai ter resposta. E então o Senhor Jesus conclui: a qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Querido, a condição de nós vivemos um mundo espiritual e nós vivemos o caminho do Senhor Jesus. O caminho do Senhor Jesus, que é a chamada de Cristo em mim, de nós vivemos a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas, querido. É uma chamada de nós negarmos a nós mesmos, de nós negarmos o orgulho, a soberba, a sabedoria do homem, o conhecimento do homem, a experiência do homem. Isso não vale nada diante de Deus, querido. Nós temos que entender que o que vale diante do poder eterno de Deus, diante do Deus que fez o céu e a terra, né, desse poder da majestade dele, nós somos como o pó da terra. Nós somos como pó. Não tem significado nenhum a nossa sabedoria. Por isso que nós temos que nos humilhar diante dele, realmente. E entender que ele é o Senhor de todas as coisas. O minuto seguinte da nossa vida, querido, está na mão dele. Daqui meia hora, daqui uma hora, eu não sei o que vai acontecer comigo, nem você sabe o que vai acontecer com você. O minuto seguinte, daqui a pouco, esse minuto está na mão do nosso Deus. O futuro está na mão dele. Então, quem somos nós para traçarmos alguma coisa, querido? Ele vai dar a direção. Por isso que a oração tem que ser uma oração de fé, sabendo que ele é que vai prover o nosso futuro. A sua petição vai ser alcançada daqui uns dias, daqui alguns minutos, daqui a alguma hora, mas não importa o tempo é dele. O que nós temos que fazer é caminhar, perseverar na oração, pedindo, mas com um coração contrito, com um coração humilde. Porque quando a gente se posiciona nesse coração humilde, ele diz:
Aquele que se humilha será exaltado. O que é a exaltação, querido? É a resposta da tua oração. Pode alguma coisa melhor para nós quando nós temos a nossa oração respondida por Deus? Quando você pede a esse Deus maravilhoso em segredo, né? Que você pede lá em secreto, lá no canto do seu quarto, lá no cantinho do seu quarto, que você se expõe pedindo a Ele e Ele te dá a resposta, querido. Aquilo que você pediu, Ele te deu a resposta. Isso é ser exaltado diante de todos, diante do homem, isso que é importante para a nossa vida. Nós temos essa convicção. E essa é a promessa que o Senhor Jesus nos dá, querido. Essa é a promessa. Se você pedir no secreto, no humilde, né, com o coração contrito, Ele vai te exaltar, dando a resposta do seu pedido. É isso que o Senhor Jesus está ensinando como orar. Né? Ele começou lá com relação à perseverança de pedir, depois qual é a postura que nós temos que tomar com relação à oração. Como nós temos que fazer na questão de nós humilharmos, não chegar diante do Senhor e estar dando ordem para Ele. Senhor, eu não aceito isso, Senhor. Não é isso, querido. Você não vai receber. É oração por si e para si. Não vai responder. Não vai ter resposta esse tipo de oração. De você dar ordem para Deus. Isso é você está se exaltando. Aquele que se exalta será humilhado. Você não tem que se exaltar na presença de Deus. Você pode se exaltar na presença do diabo, né? Do inferno. Mas na presença de Deus, não, querido. O minuto seguinte é dele. É Ele que vai prover para a tua vida. Por isso que tem que ser uma posição de humilhar. Nós não temos que aprender, queridos, nós temos que entender uma coisa. A oração, nós temos que aprender com Deus. Ele sabe como ouvir. Por isso que Ele nos ensina. Você não tem que aprender padrão religioso de oração. Que você foi lá na igreja e um pastor lá e papá orou daquela maneira, porque pá fez isso, porque... não é aquilo ali. Nós temos que aprender com Jesus, querido. É isso que nós temos que entender. Por isso que nós estamos inundando essa palavra. Para nós entendermos como relacionar com Deus. Como nós fazemos essa interlocução. Porque o Senhor Jesus separou, Ele tirou o véu na cruz do Calvário. Quando o corpo do Senhor Jesus foi partido e o sangue dele foi derramado, querido, Ele abriu a oportunidade. Se você crê nessa obra da cruz, de perdão de pecado, que remiu o seu pecado, o Senhor Jesus pagou o preço do seu pecado, você não tem mais dívida, você pode chegar diante de Deus e fazer o seu pedido. Se você crê nisso, querida, aprenda com o Senhor Jesus aqui nesse capítulo 18 de Lucas, como nós chegarmos diante de Deus. Não siga padrões religiosos, querido. Não siga padrões de pastores, de homens que se exaltam na do púlpito para orar, para mostrar as ovelhas, para chamar a atenção das ovelhas. Não é isso, querido. O Senhor Jesus quer que você tenha um coração humilde, que você se humilha na presença do nosso Deus, que você se posiciona de coração, não é de palavras. Em seguida, o Senhor Jesus vai mostrar como que é isso. Porque, olha só o que aconteceu, o Senhor Jesus veio os meninos, chegaram os meninos diante do Senhor Jesus. Isso tudo é a respeito de oração, querido. Isso tudo que está acontecendo aqui é a respeito de oração. Então o Senhor Jesus estava e trouxeram os meninos para ele, para que ele o tocasse. E os discípulos não deixaram os meninos chegar até ele. E aí o Senhor Jesus chamou a atenção e falou, não, deixa os meninos chegar até mim. Chamando os meninos para si. E diz, deixai-o vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Depois ele diz, em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, não entrará nele. Querido, o que é isso? É você chegar diante do Senhor Jesus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é isso que os meninos quiseram. Eles quiseram chegar diante do Senhor Jesus para que o Senhor Jesus o tocasse. O que é o toque do Senhor Jesus, querido? O toque do Senhor Jesus é bênção, é resposta de oração, é pedido, é promessa de Deus sobre a tua vida, a promessa, a palavra de Deus destinada a abençoar a tua vida. Esse é o toque do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Nós vamos ver nos evangelhos todos que queriam tocar no Senhor Jesus para receber a cura. É isso. Cura de doenças, cura de mal-olhado, cura de situação financeira, cura de opróbrio, de vergonha, de tristeza.
o toque do Senhor Jesus muda essas circunstâncias. Todos se arrojavam, todas as pessoas se empenhavam em tocar no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não ensina aqui, queridos, que aqueles que, para entrar no reino do céu, para você chegar na presença dele, você tem que ser como um menino. O que é isso, querido? O que é ser como um menino? Ser menino, querido, é você ter o coração sincero, singelo, sem máscara. Você não botar a máscara, você colocar o teu coração, você falar de dentro. Uma criança fala aquilo que é verdade, fala aquilo que está no coração dela. Ela não usa máscara, ela não é hipócrita, a não ser quando recebe o ensino de uma posição, de um julgamento hipócrita que muitos pais ensinam aos filhos se conduzir. Mas na essência da criança, não do aprendizado que um adulto muitas vezes fornece, mas na essência de uma criança, da posição dela, ela é simples, ela é singela, ela é franca, ela é sincera, ela não usa de máscara, ela fala aquilo que está no coração dela. Aquilo que ela colocou de ensino no coração é que ela vai colocar. Aquilo que falaram a respeito do que ela conduziu como verdade, ela vai colocar. Tanto é que a criança não entende quando um adulto mente para ela. Ela acredita. Quando o adulto dá uma palavra, ela acredita no adulto. Porque ela não tem o entendimento da mentira. Ela não sabe que há um engano. Entendeu? A criança, ela acredita na verdade. Por quê? Porque essa dimensão da verdade está no coração dela, está na essência do coração. Então, nesse essencial do interior é que vale isso que o Senhor Jesus está falando. Que isso é que vale. É como se fosse uma criança, querido. Você tem o gesto de você acreditar, de você ser simples, de você não ser malicioso, de você não ser hipócrita, de você ser falso, mas você ser verdadeiro, você ser sincero. É isso, é ser criança. Então, é isso que o Senhor Jesus está dizendo, que nós devemos chegar da presença de Deus nessa posição. Isso é ser humilde, querido, isso é ser sincero de coração, é o que o Senhor Jesus espera de nós, na fidelidade que nós possamos chegar. Ele não está pedindo para você, querido, fazer uma atitude para você se santificar. Não, a santificação, nós somos justificados pela fé. Nós vamos alcançar a santidade, não é pelos nossos atos externos, de sacrifício, daquilo que nós podemos fazer, não, querido. Nós não temos condição de nos santificarmos, querido, no contexto de alguma obra nossa. A nossa santidade se faz pela fé na cruz do Calvário. Agora, a demonstração de nós alcançarmos a justiça de Deus, que é o Senhor Jesus, a demonstração dos nossos atos é que nós demos fruto de arrependimento. E os frutos de arrependimento é aquela palavra que o Senhor Jesus disse a Maria Madalena: vá e não peques mais. É isso que nós temos que nos pautar, querido. Nós temos que entender que nós somos justificados pela fé na cruz do Calvário, naquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, pelo corpo dele partido, pelo sangue dele derramado na cruz, é que nos permite que nós chegamos adiante de Deus. Essa é a justiça de Deus para os homens, que nós possamos fazer a justiça de Deus chegando diante dele nas nossas petições. Agora nós temos que demonstrar nos nossos atos essa fé que nós temos, nessa verdade que o Senhor Jesus estabeleceu. E a maneira que nós manifestamos isso, querido, é a condução do nosso caminho, na vereda da justiça, no caminho da verdade, de nós andarmos na obediência dessa palavra. Vá e não peques mais. É isso que nós somos conduzidos, querido. Muito embora dentro da fraqueza, dentro da vulnerabilidade, dentro das situações em que nós vivemos. Que ninguém pode ser santo e nós não temos que se sentir separados do mundo. O Senhor Jesus não disse que nós teríamos que ser separados, nós temos que conviver. A palavra de Deus sobre nós, querido, é que o pecado está à porta, mas nós temos que ter domínio sobre ele. E o Senhor Jesus nos proveu pela palavra dele no nosso coração, pela presença do Espírito Santo da nossa vida, pelos anjos de Deus que impedem que nossos pés tropecem. É nós andarmos nesse caminho, querido. E nós não vamos ser atingidos. A palavra de Deus para nós, querido, que 1000 cairão de um lado, 10.000 cairão de um lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê, querido? Porque nós andamos debaixo da presença de Deus, debaixo das asas de nosso Deus.
debaixo do esconderijo do Altíssimo, que é essa proteção que a palavra de Deus dá para nós. Por isso que nós temos que nos entendermos essa palavra, entendermos aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para nós. E hoje nós estamos aprendendo como orar, como chegarmos na presença de Deus, qual é a postura, e nós estamos vendo agora a questão de ser menino, da simplicidade, da sinceridade, do coração aberto, humilde diante do nosso Deus. É ser como um menino. E aí o Senhor Jesus diz que quem não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Nós temos que entender essa palavra, querido. Em seguida, nós vemos um homem rico chegar diante do Senhor Jesus, e esse homem rico, e a palavra diz que ele era até príncipe pela posição de fortuna que ele era. Porque, querido, todos querem Jesus, todos querem. Só que esse querer Jesus não significa que é viver o reino de Deus. Querer Jesus dentro de querer Jesus, mas oferecer, né, e não querer doar de si, né, de levar, o Senhor Jesus diz que aquele que crê em mim, que negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. E ninguém quer fazer isso. Eles querem o Senhor Jesus para viver o bem bom da vida deles. Foi o que aconteceu com esse moço, com esse homem rico, que chegou diante do Senhor Jesus e disse: bom mestre, primeiro já, né, bajulando Jesus, né? Bom mestre, que hei de fazer para a vida eterna, herdar a vida eterna? Olha, pergunta, todos nós temos essa questão, né? Mas a primeira resposta que o Senhor Jesus dá para ele: por que você me chama de bom? Ninguém é bom. Queridos, ninguém há bom. O Senhor Jesus falou, ele usou esse termo aqui que eu estou vendo na definição da palavra. Ninguém há bom, senão um que é Deus. Ninguém há bom, senão um que é Deus. Ninguém que existe é bom, senão nosso Deus. Querido, primeiro você tem que ter esse conhecimento. Não foi por acaso que o Senhor Jesus falou isso, querido. Ele falou para nós termos um entendimento da questão da bondade. Porque a gente sempre espera a bondade do nosso semelhante, né? Nós vivemos hoje na era pós-Jesus Cristo. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, né? E a gente espera das pessoas a bondade de Deus sobre as nossas vidas, né? No relacionamento, no trabalho, nos nossos clientes, na nossa convivência com o patrão, com nossos colegas de trabalho, né? Com a polícia, com o governo, com os prefeitos, com os governadores, com os deputados, com os presidentes. Nós queremos exigir a bondade deles, e o Senhor Jesus está dando já claro nisso, querido. Ninguém é bom, ninguém é bom, ninguém que existe é bom. Bom é só Deus. Então, quando nós vamos encontrar a bondade de Deus nas pessoas que estão ao nosso lado, querido? Já que ninguém é bom, quando nós vamos encontrar? Aí, por isso que eu falo para você que esse capítulo 18 de Lucas é todo sobre oração. E aqui, querido, aqui quando o Senhor Jesus dá esse ensino, é o que nós temos que fazer a todo dia. Por isso que o Senhor Jesus disse que nós devemos orar sem cessar. Nossa vida tem que ser de oração. Tem que ser orando por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Já de manhã, você tem que botar e colocar a tua vida diante de Deus, né? Todo instante, orar sem cessar em toda a sua relação da sua vida, você tem que estar orando. Por quê, querido? Para você pedir que a bondade de Deus entre na vida das pessoas que você convive. Você tem que pedir a Deus para isso. Persevera nisso, né? Você está pedindo a Deus: Senhor, que sua bondade chegue fulano, Senhor, sobre o seu patrão, sobre os seus empregados, sobre os seus colegas de trabalho, sobre o médico que vai te atender, sobre o advogado que vai ver sua causa, sobre o juiz que vai levantar a tua causa, sobre o banco que você vai levantar a situação. Quando você for passar na rua, você pedir para Deus, dar a bondade do homem, para que a bondade dele chegue até os homens, para que as pessoas te vejam com bons olhos. Se você vai no comércio, você pedir para que as pessoas que vão te atender tenham a bondade de Deus para não lesarem você, para vocês não ser roubadas em nenhuma circunstância, nem pelo ladrão e nem pelas pessoas que vendem os produtos para você. Que a bondade de Deus esteja sobre ele, sobre o seu pastor, sobre a sua pastora, sobre as pessoas que convidam, seus líderes da igreja. Ora por eles, para que a bondade de Deus sobre a vida deles, para que eles possam dar um ensino conforme o coração de Deus para vocês. É isso. Esse é o entendimento, querido. Foi por isso que o Senhor Jesus inseriu nesse momento de oração a respeito disso.
Ninguém é bom senão nosso Deus, senão um que é nosso Deus. Por isso, querido, nós temos que estar orando para que a bondade de Deus se faça sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é um entendimento importante para o nosso relacionamento. Porque nós vivemos no mundo. Você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que pagar suas contas, tem que ver o problema da escola dos teus filhos. Você, se é o jovem, tem o problema da faculdade, o relacionamento com os amigos, o problema do relacionamento com o seu namorado, com a namorada, tudo isso. Então nós temos que estar pedindo, sem cessar, que a bondade de Deus esteja sobre a nossa vida. Isso é uma oração, querido. Isso se faz na rotina do nosso dia. Isso é orar sem cessar. Em seguida, esse homem que recebeu essa resposta, né, o Senhor Jesus dá uma palavra para ele. Fala, primeiro Deus fala, ó, ninguém é bom senão nosso Deus. Depois ele diz, você sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunha, honra teu pai e tua mãe. E aquele homem rico diz, Senhor, mas todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Só que esse homem não foi justificado, querido. Isso que nós temos que entender. Aqui há um mistério nisso, querido. Há um mistério. Porque os fariseus, os homens religiosos da época do Senhor Jesus, esse homem era um fariseu. Ele era um fariseu. Ele era exatamente aqueles homens que conviviam e que rebatiam o Senhor Jesus. Porque eles se auto-justificavam diante da conduta deles diante do Senhor Jesus. Eles se auto-justificaram. Eles buscaram a justiça. Né? Eles obedeciam os 10 mandamentos. Eles obedeciam os 10 mandamentos. Só que o coração deles, querido, não estava em Deus. É essa a resposta que o Senhor Jesus veio trazer para o mundo. O reino de Deus que o Senhor Jesus veio trazer, o reino do céu, salvação, vida eterna, relacionamento com Deus através do nome do Senhor Jesus, mudou, querido. Não é mais posição religiosa, não é mais sacrifício. Mudou. A nova aliança que o Senhor Jesus fez com o mundo agora, o Senhor aprove a Deus trazer essa nova aliança, um novo testamento, um novo testemunho. E esse novo testamento é feito do coração, querido. É coração diante de Deus. Não é mais atitude de servir, de serviço. Não é mais atitudes externas. O que o Senhor Deus quer ver é o teu coração. Não adianta você obedecer os 10 mandamentos se seu coração não estiver diante de Deus. Porque foi isso que aconteceu com esse homem. Ele era rico, tinha todo o poder, tinha toda a bênção que Deus poderia dar para um homem. Ele era rico, abençoado em todos os caminhos dele. Promessa de Abraão. Ele tinha promessa de Abraão, né? De prosperidade, de riqueza, compreende? Ele era próspero. Só que o coração dele não estava, querido, com Jesus. O coração dele não estava com Deus. Porque em seguida o Senhor Jesus falou para ele, falou, olha, ainda te falta uma coisa. E essa coisa que falta, querido, é o mais importante. O Senhor Jesus falou, ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte aos pobres e terás um tesouro do céu. E vem e segue-me. Aquele homem ficou triste. Diz a palavra que aquele homem ficou triste porque era muito rico. Ele ouviu isso, ficou triste, porque era muito rico. E o Senhor Jesus, vendo a tristeza daquele homem, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Sabe por quê, querido? Porque o coração do homem rico, o coração do homem que tem bens, não está em Deus. O Deus dele é o dinheiro, querido. É a propriedade que ele tem, é o carro, é aquilo que ele vai adquirir, é o negócio que ele vai fazer, é a programação dele em função daquilo que ele tem na agenda dele, dos compromissos de agenda, é que está o coração dele, querido.
Aquele homem já tem uma secretária com uma agenda toda completa dos negócios que ele tem que fazer, do atendimento dos empregados, do que ele tem que comprar, do que ele tem que investir, do que ele tem que depositar, do que ele tem que programar para fazer o marketing do negócio dele. Isso requer tempo, requer estudo a respeito disso. E aí o coração dele vai estar na riqueza, o coração dele não está no tesouro. Por isso que o Senhor Jesus diz, onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. O que é onde está o teu coração? O que é que você pensa nas 24 horas do teu dia, querido? Aí, esse pensamento, onde é que seu pensamento está no seu dia, aí é onde está teu coração. Esse é o teu tesouro. Se aqui o Senhor Jesus está dando um exemplo de um homem rico, mas existem tesouros, querido, que são filhos, né? Pessoas que passam, mães e pais, que passam a vida, o dia pensando no filho, né? Tem pais que pensam o tempo todo vida, que o tesouro dele é o filho, é meu tesouro, é o filho meu tesouro. E o Senhor Jesus diz, aquele que não deixar pai, mãe, filho, irmã, por amor a mim, não é digno de mim. Por quê, querido? Por causa desse tesouro. Por causa desse tesouro. Seguir o Senhor Jesus, querido, essa é a chamada que o nosso Deus tem para a nossa vida. Nós que temos essa chamada de viver o juízo de Deus, a justiça de Deus, é seguir o Senhor Jesus. E para seguir Ele, o nosso coração tem que estar nele, querido. Seguir o Senhor Jesus é teu coração nele, 24 horas do teu dia. Como se faz isso? Orando, meditando na palavra, falando a respeito, louvando a Deus, coração, com salmos, hinos e cânticos espirituais o tempo todo. Essa é a nossa vida, querido. Essa é a chamada da fé. Por isso o Senhor Jesus falou lá no início, será que quando voltar o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando, porém, vier o Filho do Homem, e nós estamos na iminência dessa volta. O Senhor Jesus diz, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Essa fé, querido, a fé é essa. É você ter o coração no Senhor Jesus. Isso é viver, isso é oração, querido. Isso é uma vida de oração. Não é oração, não é só colocar palavras no ar, querido. A oração é no coração, querido. Começa no coração. Isso o Senhor Jesus está nos ensinando, querido. Tudo começa no coração, querido. Tudo começa no teu pensamento, na sua atitude. Não é você chegar lá e estar orando, não. Colocando essa palavra, não é assim, querido. Você vai orar por si e para si, como aquele fariseu. Não é assim, querido. Você tem que orar, é coração humilde, coração sincero, fiel. E para isso, você tem que ter uma atitude de rotina diante do Senhor Jesus. Por isso que diz perseverar. Perseverar como a viúva, que está lá sempre falando. E o Senhor Jesus disse, que depressa nosso Deus fará justiça. Por quê? Porque reconheceu em você essa posição de obediência. Por isso que ele diz, os meus escolhidos, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. É essa posição, querido. É você viver na presença dEle dia e noite. Ele considera isso oração. É uma vida de oração. Você não precisa ficar não, porque você faz isso do coração, querido. Você está abençoando, relacionando com as pessoas. Deus conhece o teu coração. Ele está vendo qual é a motivação que você está fazendo quando você está relacionando com as pessoas. Qual é a motivação de você ir para um banco, você ir na fila. Como é que está teu coração, seu coração contrito? Queridos, nós vamos ver então os apóstolos preocupados com essa palavra que o Senhor Jesus falou a respeito da impossibilidade do rico entrar no reino dos céus. E Pedro então chega para o Senhor Jesus e fala, Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus então preocupado com aquela postura de Pedro e dá uma nova visão para nós, querido. Como é importante nós termos esse entendimento, porque há muita discussão no meio religioso a respeito de família. Nós temos que entender o significado de família. Porque no reino de Deus, querido, não é a família, não tem essa questão de ordem carnal, não tem questão de hereditariedade, de genética, de gene, não é isso.
A família que Deus promove no reino dos céus não é a família de descendência, né? De genética, não é mais, querido. A nossa família se vira e se torna quando nós temos a unidade do Espírito Santo. É isso que Deus, o Senhor Jesus veio trazer para nós. É isso que veio trazer, para que a igreja do Senhor Jesus tenha a unidade no Espírito Santo, na presença do Espírito Santo no coração, e tenha o entendimento de família. Do que é irmão, do que é mãe, do que é pai, do que é tio, tia, entendeu? Porque o Senhor Jesus falou, aquele que ama mais pai, mãe, filho, filha, nora, genro, mais do que a mim, não é digno do reino dos céus. Compreende? Então nós temos que entender isso, querido. Porque na visão de Deus, na visão do reino do céu, o teu irmão, a tua irmã, a tua mulher, o teu filho, é o teu irmão em Cristo. É aquele que está na vereda da justiça, aquele que caminha junto com você na fé. Porque o Senhor Jesus falou para Pedro, Pedro, olha, na verdade vos digo, quem tenha deixado casa, pai, ou irmão, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, porque isso diz respeito a uma atitude que nós temos que tomar. Nós temos que tomar uma atitude com relação à nossa decisão, querido. Porque nós não podemos colocar a nossa vida atrelada a sentimentos de carnalidade, numa condição de você ficar atrelado ao sentimento que a família pode aprisionar, e em detrimento, em destruição daquilo que Deus tem para a tua vida. Por isso que é uma chamada. O Senhor Jesus te chama para uma postura. Ele te chama para uma jornada. E aí, então, quando você entra nessa jornada, mesmo que abandonando pai, irmão, mãe, mulher e filhos, mesmo que você fazendo isso, o Senhor Jesus diz que, olha, o Senhor Jesus diz que não haja de receber muito mais nesse mundo, na vinda vindoura e na idade vindoura, a vida eterna. Querido, nós temos que entender o que é família de Deus, o que é a verdadeira família, porque nós temos essa discussão, né, no meio religioso, dessa questão de ficar olhando e parar a vida espiritual em função de filho, de mulher, de irmão, de irmã, da condição da carne. Nós temos que desvencilhar disso, querido. O Senhor Jesus tem que estar acima dessas condições. A chamada que Ele nos dá, quando Ele dá uma palavra de chamada, nós temos que nos desvencilhar dessa condição. E ter a certeza que na família de Deus, né, na convivência com os irmãos da igreja, Ele vai nos dar uma família que nos dá todo o afeto de pai, mãe, irmã, irmão, mulher, filho e filha. É isso que nós temos que entender. O que o Senhor Jesus está nos chamando, querido. E nós temos a identificação do que é a nossa família a partir do momento que nós entramos no reino do céu. E é preciso que nós valorizemos isso, querido. Em seguida, o Senhor Jesus dá ele dá uma explicação por que é assim. Por que ele é assim? Aí ele chamou consigo os 12 e disse, eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá o Filho do Homem tudo o que foi escrito pelos profetas, porque há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e no terceiro dia ressuscitará. Os apóstolos não entenderam essa palavra. Como ainda nós não conseguimos entender, querido, o significado disso. O significado disso, querido, que o valor da nossa vida, o mais importante da nossa vida, o tesouro que há sobre a nossa vida, o que tem que ser o nosso alvo, qual é o nosso objetivo, querido, na vida, é estar atento, ouvir, buscar e obedecer aquilo que está escrito sobre a nossa vida. Isso que tem que ser a nossa vida, querido. É essa chamada que o Senhor Jesus nos chama para o reino do céu. Por isso que nós temos que desvencilhar, assim como Ele não amou essa vida. Ele não amou. Ele cumpriu com o que estava escrito. E nós, que temos a chamada de seguir o Senhor Jesus é isso. De nós cumprirmos aquilo que está escrito a nosso respeito.
É essa chamada. Foi isso que o Senhor Jesus deu o ensino logo depois com relação à questão da família. Em seguida, o Senhor Jesus estava chegando em Jerusalém, querido. Ele estava chegando em Jericó. A palavra diz que ele estava chegando perto de Jericó. E estava ali um cego assentado junto ao caminho, mendigando. Esse cego era conhecido, querido. Em outras, no Evangelho de Marcos, Marcos identifica esse cego como Bartimeu, filho de Timeu. Mateus também identifica. Bartimeu, filho de Timeu. Era um homem conhecido, um cego conhecido, que estava ali na porta de Jericó. Ele era conhecido que ele era a porta de entrada de Jericó. Quem entrava e saía, via lá o Bartimeu, o cego de Jericó. Era conhecido como cego de Jericó. O homem passou a vida inteira ali sentado na beira do caminho. Todos conheciam ele e o pai dele. Era conhecido. Ele era um cego conhecido. Estava lá o cego, lá na beira do caminho, passando uma vida guardado sobre uma capa, né, que protegia ele do tempo, das tempestades. Estava aquele homem lá, esquecido da beira do caminho, e vivia sobre a condição de estar mendigando a vida dele. E aí, então, ele ouviu um barulho. Esse cego de Jericó ouviu um barulho, que estava a multidão passando por ali. E ele perguntou o que está acontecendo, porque ele tinha a sensibilidade do mover daquilo que está acontecendo. Então ele perguntou o que está acontecendo. Aí falaram para ele, Jesus Nazareno está passando por aqui. Esse cego, imediatamente, quando ele ouviu falar isso, era toda a oportunidade que ele queria. Esse homem, quando ele ouviu as histórias que falavam de Jesus, quando ele estava ali na beira do caminho, com aquela condição de cego, que falava que Jesus estava curando milagres, que Jesus anunciava que Jesus expulsava demônio, curava enfermos. Esse cego, ele ficou esperando por essa oportunidade. Ele, tenho certeza que no coração dele, ele pedia a Deus para que acontecesse isso. Porque na hora que aconteceu, ele imediatamente clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele já estava preparado para aquele momento. Ele já estava ensaiando isso. Era tal expectativa dele por esse momento. Na hora que falaram, Jesus, o Nazareno está passando por aqui, ele já gritou, ele não titubeou, ele não vacilou, ele já começou a gritar, né? Clamando por aquele que pode fazer alguma coisa por ele, queridos. Só Jesus poderia fazer alguma coisa por ele. Assim como muitos de nós estamos nessa condição, ou numa cegueira espiritual, ou numa cegueira de nós não entendemos o porquê que nós estamos em opróbrio, dificuldades de vida, dificuldade profissional, dificuldade de relacionamento, nós não estamos conseguindo entender porque essas coisas estão acontecendo na nossa vida. E essa é a condição, querido, que nós temos que fazer. Bartimeu, cego de Jericó, ele dá um exemplo daquilo que nós temos que fazer. Nós não estamos preocupados com aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. Quando nós estamos numa condição dessa, querido, uma situação difícil que só Jesus pode fazer por nós, nós temos que desvencilhar desse orgulho, dessa posição, né, de achar que não pode ter escândalo, que nós temos que ficar sendo agradável aos olhos das pessoas. Não, querido. Aqui está um exemplo do cego de Jericó. Ele extrapolou a condição dele, ele se fez ouvir. Todos se incomodaram com a voz dele. O clamor dele foi de uma ordem que as pessoas se incomodaram e chegaram para ele e falavam, repreendiam ele para que ele se calasse, chamando a atenção dele para que se calasse. Mas quanto mais as pessoas repreendiam para ele se calar, mais ele gritava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido, abre tua boca. Abre, porque nós precisamos desse poder, querido. Só Jesus pode fazer por nós. Né? Em situações difíceis, nós não sabemos do nosso amanhã, qual a condição que nós vamos viver amanhã. Nosso clamor tem que ser, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que coisa poderosa que é isso, querido. Olha só a capacidade desse clamor diante de Deus. E isso, sabe o que se chama isso, querido? Oração. Oração. Porque quando esse cego de Jericó, ele clamou isso, o coração dele estava voltado para alcançar essa misericórdia.
Ele estava voltado para alcançar essa misericórdia. E aí então, o que aconteceu, querido? Como ele moveu o poder de Deus, que o Senhor Jesus, que estava passando, estava no caminho, parou, né? O Senhor Jesus, parando, mandou que trouxesse esse cego de Jericó. Como é importante isso, querido. Nós alcançarmos o ouvido do nosso Deus. Não que ele é cego, não que ele é surdo, não que ele não tenha a mão estendida para nós. Não, querido. Mas aprove a Deus, nós não conseguimos entender isso. Mas aprove a Deus que nós alcancemos o nossos desejos de cura, de libertação, através da oração. É preciso que nós peçamos a Ele. Nós temos que pedir. Ele sabe o que nós precisamos. Mas há um poder nisso, querido, na liberação da fé. Porque Deus fez o mundo através dessa posição. Ele olhou e disse, haja luz, e houve luz. Há um poder nisso, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus e temos essa fé que vem do céu para nós, a dom de Deus sobre nós. Nós temos isso. Então nós temos que conhecer qual é o caminho da fé. Qual é a posição da fé. Porque não é pedir para outro orar, nem para outro fazer por nós. A posição da fé é essa, querido. É você se posicionar na presença de Deus e pedir através da voz, mas com o desejo do seu coração, de todo o teu coração. De todo o teu coração. Foi o que aconteceu aqui com o cego de Jericó. Ele clamou a Jesus de todo o coração dele. E parou nosso Deus, parou o Senhor Jesus. E ele então chama, manda ele vir até aqui. E aí Bartimeu chegou até lá, o cego de Jericó chegou na presença de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Aquele homem que estava sentado na beira do caminho, ali, assolado, mendigando, esquecido por todos, né? Todos conheciam ele, mas ele era uma figura que ficava ali assentada, junto do caminho, na porta de Jericó, pedindo esmola. De repente, aquele homem desqualificado, querido, pela sociedade, excluído da condição social, né? Não tinha emprego, não tinha posição, era um miserável que vivia ali dia e noite, né? Esperando a bondade dos homens para dar a sobrevivência dele. E aí, querido, sabe onde é que esse homem se posicionou? Na presença de Deus. Presença do Senhor Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra, querido. Esse homem se posicionou ali, na presença do Deus vivo, que estava entre nós como homem, como filho do homem, como o Senhor Jesus gostava de dizer. E aí, então, ele tinha ali a oportunidade de pedir tudo. Ele chegou diante de Deus que podia pedir tudo o que ele quisesse. Por isso o Senhor Jesus chegou para ele e falou, o que você quer que eu te faça? Olha só que coisa poderosa, querido. Aqui ele pedisse, ele ia ter. Talvez ele não quero ver, eu quero ter o deleite desse mundo, eu quero ser rico, quero ser milionário, entendeu? Ter fortunas, né? Eu não quero. Ele podia pedir isso, mas não, querido. O que ele pediu, que o Senhor Jesus ouviu dele, e isso tem que ser entendido para nós. Essa é a nossa oração. Nós temos que ser específicos na oração. Senhor, me abençoa em quê? Tem que dizer, Pai, eu peço que o Senhor cuide disso, que o Senhor libera isso para mim, eu estou com um problema no banco, que o Senhor veja isso para mim. Pai, eu estou com problema com meu filho, cuida dele, Senhor, ele está um pouco rebelde, coloca no coração dele a visão que ele possa te entender. Você tem que ser específico, querido. Não é chegar, quero que Deus me abençoe, porque tem muitas condições dessa, né? Pedir oração, quero pedir oração. O que você quer? Vamos levar então a oração do irmão. O que você quer, irmão, que nós nos apresentamos diante de Deus? Eu quero que Deus me abençoe. Que não é assim. Você tem que ser específico, assim como o Senhor Jesus falou para esse homem cego de Jericó. Chegou para o cego de Jericó, o que você quer que eu te faça? E aí então o cego de Jericó virou para ele, Senhor, que eu veja. Específico. Senhor, que eu veja. Essa é a oração. Esse é o pedido que eu quero, Senhor. Senhor Jesus, que eu veja. Assim como você tiver um problema, Senhor Jesus, que eu cure meu estômago, que cure meu intestino, que cure o meu coração. Seja específico. Senhor, que eu veja. Assim falou o cego de Jericó. E o Senhor Jesus então disse para ele, vê, a tua fé te salvou. Porque da hora que esse homem falou, querido,
É isso que nós temos que entender quando o Senhor Jesus fala, a tua fé te salvou. Nós temos que entender como é que é a manifestação dessa fé. A manifestação dessa fé, Senhor, lá, meu querido, em Romanos diz, com o coração se crê e com a boca se confessa a palavra de salvação. Essa é a palavra da fé. Essa é a palavra da fé que pregamos e isso é anunciada lá em Romanos. Nós temos que entender como é que opera a fé. Então nós estamos entendendo aqui nesse trecho, nessa situação em que o cego de Jericó falou, Senhor, que eu veja. Ele foi específico, com o coração ele creu, que ele clamou pelo Senhor Jesus e pediu para ele, Senhor, que eu veja. E o Senhor Jesus imediatamente disse, vê, a tua fé te salvou. Querido, e a palavra diz que logo ele viu e seguiu o Senhor Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Querido, essa é a palavra de Romanos, de Lucas. Essa é a palavra de Lucas 18, querido. Nós temos que entender essa palavra. E nós temos que praticar ela na fé, querido. Mas para nós praticarmos na fé, nós precisamos querer crescer na fé. Assim como os apóstolos pediram, Senhor, aumenta-nos na fé. E a fé, querido, é por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós queremos estar nesse estudo. Quero fazer um convite para nós irmos continuarmos esse estudo no capítulo 19 de Lucas, amanhã aqui, se assim Deus nos permitir.